Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, muito boa noite para vocês, que Deus abençoe grandemente. Estamos chegando devagarinho, vamos para mais um dia de vitória, mais um dia na presença do Pai, e eu tenho certeza que Ele está fazendo o melhor para você e também para mim. Deus é lindo e Ele está sempre cuidando dos nossos dias, cuidando do nosso ser, tudo aquilo que nós desejamos, tudo aquilo que nós precisamos, né? O Senhor Jesus, Ele está sempre pronto a nos encher da abundante riqueza dEle, tá certo? Então você que está chegando novo, seja muito bem-vindo a esse canal, essa sala tão abençoada que é a sala aqui da minha casa. Glórias ao Senhor por isso. Eu agradeço a Deus pelo muito que Ele tem feito na minha vida, pela vida de todos os meus irmãos. Sempre busco e peço a Deus que visite todos os meus irmãos. Não irmãos só de sangue, não, mas irmãos em Cristo Jesus, que é o nosso Pai, né? Que está sempre pronto a nos beneficiar de coisas boas, das riquezas dele, né? Para que a gente possa andar sempre em caminhos virtuosos, em caminhos verdejantes, né? Em caminhos bons. E para isso precisamos da presença do Pai, né? A natureza nossa pede a presença do Pai, pede a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Então vamos buscar o Senhor para que assim como Ele morreu naquela cruz em prol da nossa salvação, que Ele permaneça firme, que nós possamos permanecer firme com Ele, né? Aliás, Ele está sempre firme. Nós é que precisamos nos fortalecer em comunhão com Cristo Jesus, sendo perseverante sempre em buscá-lo em orações e com fé, porque a fé, ela move muitas coisas nas nossas vidas. A fé é a certeza de tudo aquilo que nós não vemos, mas que temos certeza que vamos conseguir, porque quem move a fé em nós é o Espírito Santo, tá certo? Então vamos lá, vamos buscar entender e buscar gerar essa fé. Quem gera essa fé em nós? É o próprio Espírito Santo, não é mesmo? Eu vou ler para vocês aqui o capítulo de número 2 de Efésios, onde o apóstolo Paulo, ele vem então dando ensinamento, explicando, distribuindo tudo aquilo que Deus deu a ele para aquelas pessoas, aquele povo de Efésio. E também deixando como legado, como aprendizado para a gente, que nós precisamos refletir quanto às coisas, né, que aconteceram no passado, que podem nos ajudar muito a gente refletir nos nossos dias. Como refletindo, como podemos fazer isso refletindo? Buscando entender, através da palavra de Paulo, que mesmo os acontecimentos sendo diferentes, né, daquela época, todos os nossos acontecimentos hoje em dia são um pouco diferentes, mas nos ajudam a ter entendimento dentro daquilo que é a promessa de Deus, dentro daquilo que Deus quer para as nossas vidas, tá certo? Tá pronta então? Tá pronta? Eu sou Elizabeth Guilhermino, tô sempre aqui trazendo uma palavra para vocês. Eu estudo a palavra de Deus, procuro estudar, tô querendo aprender cada vez mais da palavra, tô com a Bíblia aqui, procuro aprender cada vez mais e tudo aquilo que eu aprendo eu gosto de trazer para vocês, porque foi isso que Deus botou no meu coração, para me trazer uma explicação. E a gente vai ganhando assim sabedoria, vai ganhando experiência, né, vivência. Deus vai abrindo as nossas mentes e a gente vai conseguindo aprender cada vez mais sobre as coisas celestiais, sobre as coisas de Deus. Tá certo? Seja muito bem-vinda, se inscreva aí no canal, você novo e nova que está chegando, aperte na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha todas. Já está escrito e escrita. É fácil, rápido e não demora nadinha, tá certo? Você não paga nada por isso não, muito pelo contrário, você ganha conhecimento e o conhecimento está na palavra de Deus. Tudo que você precisar, busca aqui, busca na Bíblia.
busca nas escrituras, na escritura sagrada, porque Deus com certeza tem a resposta para você e a resposta está nela, tá certo? A resposta está em Deus, que ilumina as nossas mentes, abre as nossas mentes, né? E transforma os nossos corações para que nós possamos ser cada vez mais dóceis, cada vez mais generosos para com o próximo, tá certo? Então vamos lá? Eu vou ler aqui o capítulo de número 2 de Efésios e depois então eu vou falando mais alguma coisa. Leia a explicação que está na Bíblia, que tem a explicação aqui na Bíblia, e também tem aqui do que eu escrevo, tá? Então vamos lá para o que nós precisamos entender e conhecer mais sobre esse coração renovado que Deus nos dá, que Deus renova os nossos corações todos os dias, não é mesmo? Todos os dias Deus nos renova a nossa alma, porque nós solicitamos a Ele essa graça de nos renovar, tá certo? Vamos lá então? Eu vou ler aqui, preste atenção, vou ler alguns versículos, se eu puder ler todo, eu leio todo, se não, eu leio alguns versículos, tá certo? Mas gostaria que você lesse todo o capítulo. É importante que você leia para que tenha mais entendimento, tá certo? Vamos lá então? Versículo de número 1 diz assim: E vós vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Meu Deus, preste atenção. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filho da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com os que o amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade conosco em Cristo Jesus. Aí vamos pular aqui para o versículo de número 12, que diz assim: que naquele tempo estáveis em Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a aparente separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Versículo de número 19. Assim, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós justamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Meu Deus, preste atenção nisso aqui. Entendemos nas escrituras de Efésios que o apóstolo Paulo, ele ensina aos santos, aquele povo, de Efésios, que todos os pecadores podem ser salvos. Todos os pecadores
podem ser salvos pela graça divina do Espírito Santo, pela misericórdia do Espírito Santo. Então, todos tornariam-se membros, né, de uma mesma família. Isso é ele explicando aquele povo lá de Efésios, né, de Éfeso, que é, quando ele diz que todos se tornariam uma mesma família, ele diz que todos seriam uma só família, a família de Deus. Somos todos família de Deus, não é mesmo? E isso é na explicação de Paulo lá, ele falando. Pois ele explica que Jesus é a pedra angular. Lembra que eu li aqui que fala sobre a pedra angular? Jesus é a pedra angular. Ele explica quanto a vontade que nós temos, né? Quanto à vontade do nosso físico, do nosso corpo, da nossa mente, enfim, da nossa natureza, porque nós temos desejos, vontades, né? Nós desejamos muitas coisas e a carne às vezes quer falar mais alto do que o nosso espírito, do que a nossa vontade, né? Então, ela quer ser soberana, mas soberano sobre ela é o Espírito de Deus, é Deus, né? Então, Paulo começa a explicar quanto isso, que a pedra angular é Cristo, que só através de Cristo nós poderemos vencer as tentações, você entende? Todas as tentações que tem sobre nós, sobre a nossa natureza, você entende? Então Paulo nos faz pensar, ele faz pensar que como seres humanos que somos, nós estamos destinados a sofrer muitos castigos, às vezes causados por nós mesmos, e aí Deus permite. Então, o que é necessário que a gente venha fazer? É necessário que a gente venha se humilhar, confessar os nossos erros, os nossos pecados, manter-nos conectados com o céu, manter-nos conectados com Deus, né? Para que nós possamos sair, né? Não deixar que a carne mande, desobedecendo a ordem do Pai, né? A ordem de Deus. Porque quando nós deixamos que a carne faça o que ela quer, estamos desobedecendo a ordem de Deus. Nós precisamos estar conectados com o céu, né? E porque quando estamos conectados ao céu, nós estamos nos afastando daquilo que é ruim, né? Daquilo que pode nos levar a nos corromper, nos levar a cair em dores, em coisas que não condiz com Deus, em sofrimentos, você entende? Então, aqui quando Paulo fala sobre isso, das dores, o fato é que ele está nos ensinando que nós precisamos estar em Jesus Cristo, né? Que Jesus Cristo é a paz, é Ele que traz a paz. Ele traz a paz em nossas vidas. Como assim, Elizabeth? Paz, eu tenho paz na minha casa, eu tenho paz com a minha família, eu vivo tranquilo. Não, a paz não é só de união, não é só o respeito, mas a paz financeira, a paz familiar, né? A paz espiritual, estar com sua alma leve, sem evitando erros, pecados, né? A paz sentimental, tudo isso nós precisamos ter paz. E essa paz só vem de Deus, de Jesus. Entenda você que o apóstolo Paulo, ele conseguiu unir aquele povo, né? Os gentios, né? Junto com aquele povo judeus, né? Lá de Éfeso. Então, ele conseguiu juntar eles e ele fez com que caísse a barreira da inimizade, porque eram muitas tribulações, muitas brigas, muitas confusões. E ele fez então com que caísse a barreira da inimizade e que todos precisavam se preparar para andar em Cristo Jesus. Então, nós devemos, deixa eu botar meu caderno aqui, pegar meu caderno aqui para me dar uma olhadinha, que tem coisas que eu esqueço. Também eu não sou um computador, né? E mesmo assim o computador precisa ser programado, né? Por um ser humano, né?
precisa botar lá as coisinhas direitinho para que se tenha uma resposta certa. Então, entenda, dessa forma, nós não podemos deixar de querer buscar essa paz em Cristo Jesus, onde nela vem a ordem, né? A ordem de Deus, as ordenanças, conforme eu li aqui, as ordenanças de Deus, os mandamentos de Deus. Ou seja, nós devemos nos aproximar mais um dos outros e nos aproximar mais de Deus. Isso significa que Deus poderá trazer a salvação para aqueles que o buscam, a salvação individual, como já foi dito, como eu já falei várias vezes, a salvação individual. Não sou eu que estou falando, aliás, é o que está escrito, né? O que está escrito na palavra. Então, a salvação individual. E quando nós buscamos a Deus, Deus tem amor, né? Ele tem amor por nós e derrama da graça dele, do amor dele, da misericórdia dele sobre nossas vidas. Ele derrama da misericórdia dele sobre nossas vidas, fazendo com que um grande favor para cada um de nós. Cada um de nós, Deus derrama do favor dele. Então, Jesus Cristo, ele foi crucificado. Quando ele foi crucificado naquela cruz, foi em prol da nossa salvação. Mas pela fé, né? Pela fé que nós seremos salvos. É pela nossa fé. A fé gerada em nós, que o Espírito Santo gera em nós, é essa fé que vai nos trazer a salvação. Nada mais é, a fé nada mais é do que essa graça, esse favor, essa misericórdia de Deus em nossas vidas. Então, Deus revela a fé em nós. Ele gera essa fé em nós para que nós possamos seguir, né? Seguir com Ele, seguir no manifesto em Cristo Jesus, na certeza da benignidade dEle, do amor, né? Da plenitude dele em nossas vidas. Então, nós precisamos estar sempre nos apresentando a Cristo Jesus com fé. Eu vou ler aqui a explicação que está dizendo aqui na Bíblia. No versículo 3, fala que filhos da ira divina. Tem um pedacinho que fala sobre os filhos da ira divina, né? Aí fala assim, ó, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. O que está dizendo aqui? A natureza, está falando da natureza pecaminosa de Adão, que se propagou a toda a humanidade. Estou lendo. Por isso, ninguém por si mesmo consegue se abster das inclinações corruptas da sua carne. É aquilo que eu falei, né? Assim, o temperamento, a mente, os gostos e as preferências estarão sempre predispostos a se distanciar de Deus. Por quê? Se deixa levar pela carne, pela corrupção da carne. Então vai se distanciando de Deus. Mas quando você busca estar em Deus, nada disso acontece. Também fala sobre que Deus, no versículo 4, fala que Deus é misericordioso e riquíssimo em misericórdia. Que diz assim, mas Deus, no versículo 4 diz, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então, isso aqui significa que ele, além de o Senhor ser rico em compaixão, esse atributo é superabundante nele, ele derrama, ele tem muito disso. Então, a misericórdia divina se manifesta constantemente na sua maior expressão, que se deu quando o Altíssimo ofereceu seu Filho unigênito para morrer na cruz. Estou lendo. Então, devido a isso, aqueles que creem nele se livram da condenação eterna. Os efeitos dessa riqueza, benevolência... Não, desculpa, eita meu Deus. Os efeitos dessas riquezas, benevolência, são demonstrados antes do pecador se converter e durante toda a sua vida. Essa benevolência, eu li errado, mas não li com acento, mas estou me corrigindo, tá? Benevolência, né? Benevolência, não, benevolência. Porém, isso não quer dizer que pelo fato de Deus ser misericordioso, as pessoas podem pecar à vontade ou viver de forma como desejam. Não, esse ensinamento é fundamental, contrário ao que diz o texto sagrado.
Esse ensinamento é totalmente contrário ao que diz o texto sagrado. Isto é, quem não abandonar a velha vida de pecados, não se render ao Senhor Jesus e não se santificar, de forma alguma verá a Deus. Está escrito em Hebreus 12:14. Então ele está explicando que aquele que não se humilhar, aquele que não se arrepender, jamais terá salvação, jamais verá a Deus. Você entende? Por isso ele fala da ressurreição, que é o assento, no versículo de número 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. O que ele está falando? Que nos lugares celestiais, embora não seja visto pelos olhos físicos, que nós não conseguimos enxergar, são uma garantia àqueles que perseveram na fé, conforme eu já tinha dito, na fé, na obediência ao Senhor Jesus Cristo. Mesmo que literalmente essas pessoas ainda não tenham tomado posse dos privilégios do reino de Deus, espiritualmente já pode usufruir deles. Quem verdadeiramente foi regenerado e tem intimidade com o Altíssimo vive em sua total dependência. Que coisa, não é mesmo? Então entenda, gente, nós precisamos de Cristo em todo o tempo, porque o Espírito Santo, ele gera fé em cada um de nós. E quando ele gera essa fé, é pelo favor dele, né? É o favor que ele faz com cada um de nós, com a sua misericórdia, ele revela em nós a fé, que nada mais é do que tudo aquilo que nós temos, não vemos, mas temos certeza de que a fé remove coisas de nossas vidas. Então, devemos ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Então, tudo que você precisar, qualquer tipo de assunto que você precisar, que você esteja passando, procure na palavra de Deus. Busque a Bíblia, que as respostas estão na Bíblia. A resposta para um sofrimento, a resposta para uma morte, a resposta para uma alegria, a resposta para o futuro. Está tudo aqui na palavra de Deus. A Bíblia é a boca de Deus, é a palavra de Deus, a escritura sagrada, tá certo? Pense nisso. Amanhã eu volto com vocês com o capítulo de número 3 e eu gostaria muitíssimo que você estivesse aqui comigo e prestasse atenção, tá bom? Vou falar sobre o capítulo de número 3, e Paulo ainda falando sobre os prisioneiros de Jesus, né? Falando sobre os gentios, aqueles que são pecadores, e eu vou dando continuidade até, vou falando com vocês quanto às orações de Paulo e tudo mais quanto está na palavra aqui, tá certo? Que Deus abençoe grandemente, até amanhã se Deus quiser. Se eu não chegar amanhã, conforme eu disse que vinha ontem, né? Mas não deu para mim, né? Tive algumas coisas para resolver. Aqui, que é coisas da gente, né? Do nosso dia a dia. Mas eu estou aqui pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e quero estar sempre com vocês trazendo essa palavra amiga. Espero que você esteja entendendo, que você busque estar na presença do Pai, porque a presença dele só tem bons conselhos, né? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, só nos traz bons conselhos. E é nela que nós devemos nos apegar. Ela é a nossa arma, tá certo? Ela é a nossa defesa, a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa defesa. Ele nos faz saber, ele nos faz entender, ele nos faz ter clareza, ele nos faz ter segurança e certeza que sem ele nada podemos fazer. Tá certo? Um grande beijo para você e até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Tchau!